Fala turma, mais uma videoaula aí com o professor André. Espero que vocês estejam bem, hein, galera? Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou falar sobre um componente muito importante, que ele é conhecido como indutor, tá? Então o que que é o indutor? O indutor é o que? É um fio, simplesmente você pensa lá, um fio condutor enrolado em forma de hélice ou espiral. Só você imaginar, você não tem lá o seu caderno em espiral, aquela parte do espiral é como se fosse o que? Um indutor. Só que ali o fio não conduz eletricidade, né? Mas grosseiramente falando, o indutor é aquilo ali. É um fio condutor, simplesmente o que é enrolado em forma de hélice ou espiral, tá? Ou helicoidal também, tá? Qual que é a função dele? É induzir energia eletromagnética, tá? Ele é muito importante porque ele está na maioria dos circuitos eletrônicos e para o curso de eletrotécnica ele é encontrado dentro dos sensores indutivos, certo? Como que funciona o que é o princípio desse componente tão importante que é o indutor? Que nem eu falo para vocês, né? Toda vez, todo componente eletrônico ele tem um papel aqui na face da Terra, né? Eu brinco com vocês. Todo componente eletrônico ele tem o quê? Um papel a desempenhar dentro de uma placa de circuito eletrônico. Então, sempre eu gosto de mostrar as características desse componente antes de explicar mais detalhes, né? Então, vamos lá. Como é que é o funcionamento do indutor? O indutor, ele, quando ele é energizado, né, ele cria o quê? Um princípio chamado de indutância. Para ter essa indutância, primeiro, é só você pensar. Para funcionar um componente, você precisa aplicar uma tensão. Então, toda a tensão, o que é o próximo passo aqui do meu fluxograma, do meu diagrama aqui em blocos? Gera uma corrente elétrica, tá? E quando ela vai passando o que por dentro lá das espiras, né? Ela vai criar o que? Um campo magnético. Então, se ela cria campo magnético, óbvio que o próximo passo é o que? Ela só pode surgir o que? Energia eletromagnética. O que é eletromagnética? A junção de eletricidade mais o magnetismo. E por último, lá o produto final, seu resultado é o que? Uma FEM, uma força eletromotriz. O que é uma força eletromotriz? Força eletromotriz nada mais nada é que uma energia, né, uma corrente elétrica que ela fornece o que? Uma energia que ela fornece para a carga. Então, ela fica muito mais do que potente e energizada, tá? Dúvidas, galera? Só na hora da prova, né? Quais são as características? Todo componente tem as características. O indutor é um componente com dois terminais. Voltando de novo, né, aquele termo técnico, terminais, componente não tem perninha, né? Porque eu vi muita gente falar que só soldar essa perninha. Não, vamos utilizar o termo técnico, tá? Ele é sem polaridade, tá? O que é sem polaridade? Você solda ele de um jeito, do outro é igual resistor, não tem polaridade. E outra coisa é um bipolo não ômico. Vamos lá, o que é bi? A palavra bi significa dois polos terminais. Então, o indutor é um componente com dois terminais, só que é o que? Não ômicos. O que é não ômicos? Que ele não possui o que? Uma resistência, né? Porque se você parar para pensar, o indutor não é um fio enrolado, então ele não vai ter resistência. É lógico que todo componente ele tem uma resistência mínima, né? Por mais que ele seja um pedaço de fio, ele tem um valor mínimo de resistência, tá? Mas é quase imperceptível, tá? Então ele é um bipolo não ômico. Cria o que? Tem a criação de campo e energia eletromagnética, tá? E tem alguns lugares também que ele é conhecido como bobina. Então, se o cara falar, mede essa bobina, ou mede esse indutor, compra esse indutor, ou bobina é a mesma coisa, é igual 6 e meia dúzia, certo? Onde que é aplicado o indutor nos circuitos eletrônicos? Então, para o pessoal da eletrotécnica, que nem eu falei para vocês, ele está dentro dos sensores, aquele sensor indutivo, tá? Para o pessoal da eletrônica, onde você encontra uma bobina? Em circuitos de TV, circuito de ajuste de sintonia de sinal, fontes chaveadas. Eu também coloquei aqui a bobina caseira, que depois eu explico o que é uma bobina caseira, né? Só vocês deduzem, já dá para deduzir, né? Caseira, que ela é feita o quê? Em casa, mas depois eu vou explicar direitinho o que é essa bobina caseira aqui.
Bom, vamos lá. Simbologia. Lembra que eu falei para vocês? A simbologia é muito importante, porque através do que? Desses símbolos, né, desenhos, né, que a gente consegue o que? Identificar o componente lá no esquema elétrico. Então, ó, enxergou esse símbolo aqui, ó, tá vendo? É o indutor, né? O que ele fez? Um pedaço de fio enrolado em forma de hélice, né, ou espiral. Então, ó, se você achar esse desenho aqui, ó, é uma bobina de núcleo de ar. Com dois traços aqui, ó, é uma bobina com núcleo de ferro, tá? Então, quem usa bastante isso aqui é transformador, tá? Porque o que é um transformador? Transformador não é um pedaço de fio enrolado, tem um enrolamentos primário e secundário, e entre eles não tem o que? O material lá, o ferro. E se tivesse tracejado aqui, ó, o núcleo é de ferrite, tá? Então, o núcleo de ar é fácil, é mais fácil porque não tem nada aqui, é só passar ar aqui dentro. O núcleo de ferro ele é envolto o quê? Numa chapa de ferro e aqui envolto no ferrite, tá? Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o que é o ferrite, ó? O ferrite é um artifício que o pessoal usa na eletrônica, né, para evitar o que? Ruídos e interferências, tá? Então, ó, tá vendo? Isso aqui é um cabo HDMI, isso aqui eu também já encontrei muito em cabos USB, coloquei aqui no Google só para vocês terem uma ideia do que é o ferrite. Tá vendo esse treco aqui, ó, esse negocinho aqui, ó? Esse cara aqui, ó, ele é o ferrite, né? Ele serve para o quê? Impedir o que? Interferências. Então, não é, ele não está à toa lá no seu cabo USB, HDMI, ele serve para o que? Impedir o que? Ruídos e interferências, tá? Então fica aqui só para efeito de conhecimento. Então isso aqui, ó, é o ferrite. Bom, o indutor, no esquemas elétricos, ele é representado, e na fórmula, quando você tem a fórmula lá, ele é representado pela letra L, devido ao criador do magnetismo, que é a lei de Lenz, né? Aquele que fez lá a regra da mão direita, né? E, pessoal, já estão pensando besteira. Não, regra da mão direita aqui que eu falo é da física, viu, pessoal? Não vocês estão pensando besteira aí, hein? Então vamos lá. Só que a unidade de medida é o H, que é o Henry, né? No sistema SI, né? Sistema Internacional, em homenagem ao cientista que criou o componente eletrônico a bobina indutor chamado Joseph Henry, tá? Mas na fórmula ele é representado pela letra L de Lenz, tá? Bom, aqui eu coloquei aqui umas fotos, peguei lá do site Mundo da Elétrica, né, dos tipos de indutores que tem. Esse aqui, ó, tá vendo? O núcleo de ar é o mais simplesinho. Ele pegou um fiozinho de cobre e enrolou aqui, ó, tá? Através do que acontece? Você aplica uma tensão, gera uma corrente e dentro desse campo, dessa bobina, ele vai criando o que? Campo. Então, normalmente, como que o pessoal faz para medir o que é uma bobina, né? Assim, então, professor, como é que a gente vai medir? Tem um aparelho chamado indutímetro, ou se você tem que, para medir esse cara aqui, medir a resistência, você tem que ter um multímetro de precisão. Porque se você pegar um multímetro comum, ele vai. Isso aqui não é um fio, galera, ó. Então ele vai dar o que? Zero, vai apitar. Tanto é que quando você faz o teste de bobina, para saber se ela não está partida, você faz o que? O teste de continuidade, tá? Mas se você quiser saber o valor ômico dela, ela tem um valor ômico aqui, mas tem que ser com multímetro de precisão, tá? Lembra que eu tinha falado para vocês o que é uma bobina caseira? Eu lembro que teve uma turma de eletrônica que montou um projeto de um detector de metal. Então, para você regular a sensibilidade dele, como é que você fazia? Ou você abria mais o que? Essa, essa bobina, ou deixava ela mais o que? Comprimida, né? Aí você ajustava a sensibilidade. Eu trabalhei também na área de telecomunicações, então, circuito com bobina é um Deus nos acuda. Por quê? O que acontecia lá na sintonia de sinal, né? Quando eu trabalhava com radiofrequência, né? Com o negócio de telefonia celular, enlaces de centrais telefônicas lá na Ericsson, né? O que acontecia? Se você abre o quê? Estica essa bobina, o que acontece? Você melhora o quê? O sinal, só que pelo fato de você melhorar o sinal, também o circuito começa a consumir muita corrente. Se você fecha o que? Essa bobina, não esticando ela, você vai fechando a bobina. O que acontece? Você melhora o que? O consumo, só que piora a capacidade de recepção, né? Então, o circuito indutivo com bobina tem esses problemas, né? Então, fiz muita calibração de circuito de RF, de radiofrequência, tá? Então, essa bobina caseira que o pessoal pedia lá, era o quê? Um pedaço de fio, o cara pega, enrolou o quê? Num tubo lá
fez uma bobininha caseira, tá? Bom, vamos lá. Agora chega a parte que vocês mais gostam, que é a matemática, né? Só que não, né, classe? Então vamos lá. Se você sabe associar resistor, a fórmula para associação de indutores é igual à do resistor. A única coisa que muda é aqui, ó. É a letra, né? Aqui. O que é leque? Ah, não. Leque, leque. Pensaram lá que era a música. Ah, leque, 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 leque. Não, não tem nada a ver isso aí, não. O que acontece? Leque é o quê? L que vem de lens, né? Indutor equivalente. Então você tem aqui o produto pela soma ou fração, se tiver mais de dois indutores, tá? Série, você o que? Soma. Então ele é igualzinho à fórmula do resistor. Agora do capacitor, sabe por que a do capacitor é ao contrário? Porque lembra que quando a gente estudou capacitor, a associação de capacitores, a fórmula é invertida, é o oposto do resistor. Por quê? Qual que é a função do resistor? Não é atrapalhar a passagem da corrente? Qual que é a função do capacitor? O capacitor não atrapalha, muito pelo contrário, ele que ajuda porque ele tem que absorver, armazenar toda essa energia. Por isso que as fórmulas de associação de resistor e indutor é diferente do capacitor, porque o capacitor, ele, pelo contrário, ele armazena energia. O indutor e o resistor, ele se opõem à passagem da corrente, tá certo? Então isso aqui é fácil para vocês, tá? Bom, finalizando, né, eu gosto de fazer vídeos muito compridos, né, porque senão fica ruim de vocês assistirem, né? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, você pode entrar em contato comigo por e-mail, por chat, por fórum e também através das nossas lives, tá? Então coloquei aqui uma, se você sabe, resistor e indutor é igual, tá? Então coloquei lá, coloca só a resposta lá no fórum, tá? Mas deixe esses exercícios no caderno de vocês, tá? Então eu coloquei duas perguntas, eu quero saber, coloca lá no fórum que é importante para registrar a presença, hein, galera? Como é a medição da corrente com alicate amperímetro, explique tanto no aspecto da física, né, e na parte técnica, tá? E depois você vai achar o indutor equivalente, que é o quê? Isso aqui, ó, é a mesma coisa, só mudou a simbologia, porque lá em eletricidade básica você fazia com resistor. Só que aqui na parte, quem é da eletrônica em análise de circuitos e quem é da eletrotécnica está vendo isso aqui em sensores e atuadores, é a mesma matéria, o mesmo conteúdo, tá? Aqui só mudou o quê? O símbolo, mas as fórmulas, as regras são as mesmas para o resistor. Certo, classe? Então tá bom. Vou terminando esse vídeo e bom divertimento aí, tá bom? Qualquer dúvidas, estou à disposição, viu, classe? Então, até a próxima.